receita de hoje vai ser aquele bolo de vovó, para tomar café, porém com um segredinho. Fique ligado nesse vídeo e descubra como fazer um bolo fofinho, light, sem engordar, com açúcar e sal natural. Vamos lá para o vídeo. Nós vamos precisar de 4 ovos, uma pitada de sal, 2 xícaras de leite, eu uso a xícara de 250 ml. Nós vamos colocar 2 xícaras de açúcar e vamos colocar 5 xícaras de farinha de trigo. Também vamos precisar de 2 colheres de fermento em pó. Eu gosto de usar o fouet e fazer na mão mesmo, mas você pode usar na batedeira, no liquidificador, da forma que você achar melhor, tá? Então, primeiro, nós vamos pegar os 4 ovos, tá? Por favor, vocês coloquem eles separados para não perder todos os ingredientes de colocar um ovo estragado no meio. E vamos colocar aqui na medida o açúcar. Esse aqui é aquele açúcar meriva. Demerara. Demerara. Nós vamos editar esse vídeo, vamos lá. Açúcar natural. São 2. Eu coloquei 3 porque não coube tudo, tá? E aí nós vamos mexer aqui com o ovo. Se fosse o açúcar normal, tradicional, ia ficar um creminho esbranquiçado, tá? Ó, é só misturar bem. Mas, como é o açúcar próprio pra gente fazer um bolo light, Demerara, ele vai ficar assim, tá bom? Açúcar demerara. Aí agora, nós vamos utilizar aqui. Aí, gente. Pode cair mesmo. Nós vamos utilizar a farinha de trigo. Como eu disse, são 5, só que eu não coloco ela toda. Então, nós vamos, assim, ó, colocar primeiro 2. E vamos colocar as 2 de leite, porque assim não fica pesado. O leite, ele é desnatado, tá? Porque o nosso bolo fofinho é fit. E nós vamos utilizar o fouet para poder mexer essa primeira etapa. Aí nós misturamos essa primeira etapa e vamos colocar agora as outras 3 xícaras de farinha de trigo. Ah, um detalhe, a farinha de trigo, ela é sem fermento, tá? É que eu tô utilizando. Se a sua for com fermento, que você tiver aí na sua casa, não tem problema. Mas, aí você não coloca fermento no final, tá bom? Aí nós vamos colocar aqui as 2 xícaras de óleo. A coisa mais calórica dessa receita, a única coisa calórica dessa receita vai ser o óleo. Ah, mas pode fazer com manteiga, margarina? Pode fazer, mas eu aprendi assim com a minha mãe, que o óleo ele deixa o bolo mais úmido. E eu faço assim, mas quem gosta de fazer com manteiga, faz também que dá certo, tá? Aí, é só misturar também até encorpar. Então, agora, ó, a massa, como ela fica uma massa bonita, vendo? Enquanto isso, é importante dizer que tudo que você for fazer, você tem que pré-aquecer o forno a 180 graus, já tá lá aquecendo há 15 minutos, tá? E eu tenho meu segredinho que é a baunilha, pra dar aquele saborzinho. Então, eu coloco aqui umas gotinhas, você coloca a gosto, tá? Tanto que você quiser aí. E aí, mexe. E o nosso bolo tá praticamente pronto. Outro segredo é a pitadinha de sal. Pra quê, Letícia? Pra ativar o sabor do bolo. Somente para isso.
nós vamos colocar o fermento, tá? 2 colheres bem cheias. E misturar. Agora, nós vamos colocar na forma, tá? Tem que ser uma forma grande, porque ele vai crescer, tá? Então, se for... Mas pode ser redonda também. O importante é ser grande ou funda, para poder ter espaço para crescer sem transbordar e fazer aquela meleca no forno. Espalhe. E prontinho. Vamos para o forno e depois eu volto com vocês. Bom, agora vamos ver como ficou nosso bolo. Vamos lá. Cerca de 40 minutos. Olha só que bolão. Gente, quem disse que quem tem algumas limitações com açúcar, com leite, não pode comer essa delícia? Olha que perfeito. Vou deixar ele esfriar um pouquinho e depois eu vou cortar.